Pois é. E aí foi até 1888. Agora, Sabrina, muitos dizem que, Isabel, você acabou de perder o seu trono quando ela assinou. Isso procede, né? Procede. Como eu estava falando, o Dom Pedro I, ele escreveu no papel que gostaria, né, de acabar com a escravidão, mas como ele saiu do Rio de Janeiro e ia vir para São Paulo, né, passando por aqui, ele tinha que vir angariando apoio. E o apoio dele eram os fazendeiros. E não tinha como ele chegar nos fazendeiros e falar, eu vou fazer a independência, vou fazer a emancipação do Brasil, separação de Portugal, mas aí vou acabar com a escravidão. Os fazendeiros não iam. Nem chega perto. Não, até parece. Expulsar eles, iam fazer república e ter um presidente. Então, ele adiou. Ele foi adiando isso, que foi a pior parte, né? Aí adiou, depois ele foi embora, aí entrou Dom Pedro II, também foi sustentada a monarquia, ela foi sustentada, infelizmente, à base da escravidão, porque os grandes barões, viscondes, todos eles que sustentavam também, era uma política feita dessa forma, né? Esse era o jogo da época. A elite, quando a gente fala elite, gente, a elite, ela fala o quê, né? Pessoas cultas, a elite brasileira é poder aquisitivo. Sim. São pessoas, eu vou falar, não sei hoje, vou ficar quieto, né? Porque senão meu jurídico já me manda ficar quieto. Mas, assim, na época, a elite brasileira era baseada no dinheiro. Sim, baseada cultura no... zero. Não, era até... Os filhos poderiam cursar uma faculdade, universidade, sim, mas... fazer direito sim, em Portugal. Sim. Tanto é que as avaliações... eu estou estudando agora, que eu vou entrar, né? Na PUC, por causa do São Benedito. Como até a igreja ela fazia uma separação. Sim. E eu acho... Você não acha isso um certo absurdo? Sim. Você como historiadora, como é que você vê isso? Porque você tem que voltar para a mente, certo? Do século XIX. Sim. Como você vê, Sabrina, como historiadora, era necessário? Era mal necessária a escravidão? Você acha que poderia já ter sido abolida antes? Ou analisando os fatos? Pela questão política, ia ser questão de meses, como aconteceu com a princesa Isabel, né? E essa questão foi 1 ano e pouco, né? Ela libertou os escravos em 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea. E, como ela disse, se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. E, realmente, depois, em 15 de novembro de 1889, 1 ano e poucos meses depois, eles foram expulsos do Brasil. Porque, realmente, a elite da época ficou com muita raiva dela. Eles tinham muita raiva dela porque ela era abolicionista. E mulher, né? E mulher. Ela tinha, a princesa Isabel, ela era protetora de um quilombo. Os escravizados dela eram aforreados, não era? Sim, o Dom Pedro II também dava muitas cartas de alforria, ele era contra, mas nunca conseguiram acabar com esse processo sem o apoio. Até porque as pessoas falam que a monarquia é o rei absoluto. Aqui não tivemos a monarquia absolutista. Tanto é que o Dom Pedro precisava do parlamento. Sim, foi constitucional. E é um parlamento de pessoas da elite que mandavam. Sim. Dom Pedro II tinha um poder moderador, mas tinha coisa que ele não podia mexer. Sim. Falaram que se a monarquia voltasse, ninguém poderia resgatar esses títulos anteriores, porque eles foram baseados na mão de obra escrava. Sim. Concorda? Realmente. Sabrina, o que te levou a estudar o Brasil Império? Foi essa questão que eu expliquei. Foi você. Não, ela tá sendo humilde. Foi você. Gente, que honra, de verdade. Não, foi você. Gente, muito eu obrigada. odiava tudo que era o Brasil Império. Aliás, tudo o Brasil. Com ela, com o Bruno. Nossa, fico muito feliz, gente. Muito feliz. Com o Paulo Resutti, com o Eduardo Bueno. Sim. Eu comecei a estudar, mas você foi uma das principais. Muito obrigada. Então, assim, eu odiava tudo que era do Brasil. Hoje eu sou fã da história do Brasil. Uma história tão rica. O que te levou a estudar a história do Império Brasileiro? Então, como eu expliquei, né, a exumação da Valdirene, né, comecei a pesquisar e aí eu achei muito interessante fatos que a gente não aprende na escola. Por exemplo, eu imaginava que a Leopoldina fosse uma mulher muito rica, uma mulher cheia de ouro, cheia de diamantes. Pomposa. Nossa, que ela andava assim na rua, estendia o tapete assim, pra ela. 400 pessoas segurando as coisas nossa, dela. Pensei, tipo, Maria Antonieta, né? Eu pensava que era assim. E Debriol. Ela era muito do povo, não era? Ela era muito humilde. Todos os dias ela ia à missa, né? Ela era uma pessoa muito religiosa. E quando ela ia à missa, as pessoas já ficavam na porta da igreja esperando o momento que ela ia passar, porque ela atendia, ela realmente conversava com as pessoas. Ela falava português muito bem. Ela se preparou para vir, né? Sim, ela era uma pessoa e fantástica, estudada. Ela amava Dom Pedro I, né? Acho que é um dos poucos casos da monarquia. Ela se apaixonou. Ele também certo por ela, viu? É que ele era um feliz da vida. Sim. Hoje chamaríamos ele de quê? Garanhão. Sim. E naquela época era até comum, né, Sabrina? Mas ele gostava dela, de certa forma, né?
o primeiro encontro deles, eles se gostaram. Dizem, né, que a noite foi até... A E Leopoldina ela escreveu. ela é bonita, né? A pessoa Sim. trata ela como aquela gorda. Eu acho ela Não, bonita. depois da exumação viram que ela era esbelta, né? As pessoas falavam, ela era rechonchuda, mas Não, ela era não bonita. importa, ela era esbelta. Ela foi era uma sepultada pessoa... com a mesma roupa que tomou tronos e ela era tão simples. Sim, Podia ter ela era tido... muito simples. Ela tinha poucos recursos em vista da Domitila, né? Então, essa Em que vai vista da chegar nela, Domitila, que eu acho que o Dom Pedro ele teve essa culpa pro resto da vida. sim, Com ele ela. ficou Mas, com remorso. Sim, mas ela era uma pessoa... Ela estranhou muito o Brasil, você sabe? Estranhou, ela sentiu muito, teve muito problema com calor. Ela Aqui não tem. passava muito mal com calor. Ela, no calor do Rio de Janeiro, imagina, uma Se austríaca aqui já é... vindo pro Brasil e também a pele dela ficou muito avermelhada, né? Sim. Tem muitos relatos que ela ficou muito vermelha, parece que, sei lá, alergia ao sol, não Sim. sei, pode Tem um estar nome falando disso. besteira, Coloca alguma aqui coisa. nos comentários. Quem é a Sim. pessoa que tem essa alergia ao sol que pega manchas? Coloca aí nos comentários. Sim. Vamos colocar, vamos aprender Sim, também. verdade, gente. Tá bom? Mas, Sabrina, vamos falar dela e da Domitila. Vamos começar Vamos. por ela. Dom Pedro vem depois, né? Sim, Primeiro, ela não via a Domitila como uma rival, ou via. Ou. Porque ela era uma frieza. sim. É isso que as pessoas falam. Ela ignorava. O Dom Pedro, primeiramente, ele colocou. Ela E ele simplesmente ficava fazia pé da egípcia, vida, que ela era falava, ela não isso. demonstra, não era? Que ela Sim, falava. Ela não demonstrava. Uma frieza, assim, o pessoal, até as pessoas da corte falavam, nossa, é uma frieza, assim, que é só os alemães têm, né? Ela ignorava. Como se a Domitila não estivesse ali. Não, e a Domitila ficava pé da vida, que ela queria chamar atenção. Sim. E o Dom Pedro então ficava mais nervoso ainda, que ele falava, ela não gosta de mim. Não é? Mas vamos falar um pouco dela, da história dela. Você consegue falar um pouco da trajetória dela até chegar Da ao Brasil? Domitila? Ou da Leopoldina? Leopoldina. Sim, tá. Deixa eu disfarçar, né? A Imperatriz, a Domitila a gente fala daqui a pouco. Tá bom. Tá bom? Pode ser. Que também eu acho uma mulher fantástica, à frente do seu tempo. Mas Sim. se eu voltasse no século XIX, uma pessoa do século XXI pensa um pouco diferente. Vamos falar um pouco da Leopoldina. Sim. Olha, vocês viram a Sabrina falar da Leopoldina no canal. Agora vocês estão vendo a Sabrina ao vivo. Sim, pela primeira vez, gente, aparecendo. Falando da Leopoldina. Vamos falar um pouco dela. Consegue falar um Sim. pouco da trajetória Sim. dela até chegar ao Brasil? A Leopoldina, ela nasceu na Áustria, né, no Palácio de Hofburg. O pai dela, ele era o imperador Francisco II do Sacro Império Romano. Quando ela nasceu, ele era imperador do Sacro Império Romano. E a Um mãe dos dela... maiores, né? Sim. Só que aí, devido às guerras, ela nasceu num período muito conturbado de muita guerra. Aconteceram muitas coisas tristes durante a infância dela. Não foi uma infância no palácio, no jardim, lá, Não como foi. as pessoas. Foi muito conturbada. E o pai dela acaba perdendo essa coroa do Sacro Império. Esse império é extinto. E aí ele se torna imperador Francisco I da Áustria. Sim. Aí a mãe dela... O pai dela já tinha sido casado a primeira vez, a primeira esposa faleceu. A mãe dela é a segunda esposa, É, né? a segunda esposa. Daí a mãe dela teve vários filhos. A primeira foi a Maria Luísa, né? Que era o sol, né? Da família. Era Ela que casou com o Napoleão? ela que casou com Napoleão Bonaparte. Então a Leopoldina tem... É Só que a mãe cunhada. dela tinha raiva dele. Exatamente. Ela era cunhada dele. Exatamente. Eles Né? foram criados, o pai da Leopoldina, a avó da Leopoldina, eles odiavam Napoleão. Eles escreviam cartas xingando, maldizendo ele, que ele era o anticristo. Eles falavam que ele era o anticristo. E a Maria Luísa também, quando era... As crianças costumavam brincar... montando um boneco cheio de retalhos dentro, falava, vai ser o Napoleão, vamos dar paulada nele. E dava paulada, falava, Napoleão, Napoleão. Era essa brincadeira que eles faziam na E a corte. irmã se apaixonou por ele? A irmã dela? Então. Ou primeiro casou por causa de uma aliança, não foi? Então, o que aconteceu, né? Foi um grande golpe na família isso, né? Foi uma coisa assim que... Porque ela era luz, né? Ela estava apaixonada por um outro príncipe, ela ia casar, já estava prometida a se casar com outro príncipe. E aí o Napoleão chegou lá na Áustria. Quero ela. Simplesmente, a filha Desse do jeito inimigo mesmo, dele. ele falou, A filha do inimigo dele, Ele né? falou, eu quero ela. Ele Sim. falou. E ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ela foi. E ela de nada. bom grado foi, né? Ela chorou muito, nossa, ela escreveu muitas cartas falando que não esperava e, nossa, foi um desastre. Leopoldina também ficou mal, né? Era Ficou, muito apegada, nossa, né? sim, todos os irmãos, porque imagina a pessoa que vocês mais odeiam, vocês são criados aprendendo a odiar essa pessoa. Inclusive a avó da Leopoldina falou, ninguém merece, agora eu vou ter que ser a avó do diabo.
Sim. Agora eu vou ter que me tornar a avó do diabo porque minha neta vai casar com o diabo. Então, Nossa. imagina. Foi uma situação, assim, que foi um golpe, realmente, pra família inteira. Mas ela teve um filho com ele, né? Teve, mas ele faleceu depois, mais tarde. Aí vamos chegar na Amélia de Leuchtenberg, que também tem uma relação Tem aí. um parentesco também. Tem um O Napoleão tá ligado na história do Brasil. Sim, na Europa toda, né? Sim. Até o comedor de coxinha de frango dá o pra passar a Dom perna João dele, né? VI. Que a gente vai chegar nele também, viu, Dom Sabrina? João VI é um grande estrategista, né? Eu adoro Dom João VI. Eu falo assim que bobo foi Napoleão. Sim. Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista.